Convido agora o candidato Frederico Proz Duarte, OAB 20.700, que será arguido pelos conselheiros Maurício Bezerra e Ricardo Marques. De início, eu vou sortear aqui o tema que o conselheiro Maurício Bezerra arguirá o candidato Frederico Proz Duarte. O tema é, tema 2, Poder Judiciário em Geral. Maurício Bezerra arguirá a respeito do tema 2, Poder Judiciário em Geral. O conselheiro Ricardo Marques arguirá a respeito do tema 7, Custas Judiciais e Justiça Gratuita no âmbito do processo judicial. Tema 7, Custas Judiciais e Justiça Gratuita no âmbito do processo judicial. De início, senhor candidato, gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência, fazer sua apresentação inicial, falar sobre seu currículo, sua vida pessoal, profissional, enfim. Vossa Excelência tem até 3 minutos para se apresentar. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento na pessoa da presidência da mesa, doutor Leonardo Aguiar. Cumprimento os demais colegas advogados, advogadas presentes. Me chamo Frederico Proz Duarte. Tenho 22 anos de advocacia, 15 anos de atuação como voluntário no sistema de OAB. Através da militância, tenho formação acadêmica na Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduação em Direito Contratual, com pós-graduação em curso em Direito Societário e Imobiliário. Atuação na área do Direito Civil e Processual Civil, no âmbito predominantemente estadual. No âmbito da comissão, do Conselho Seccional da OAB, já atuei como ouvidor geral, membro do Conselho Seccional por 2 mandatos e ocupei o cargo de diretor-tesoureiro. No Conselho Federal, ocupei os cargos de membro de comissão de TI por 2 mandatos e presidi aquela comissão por 1 mandato. Uma atuação destacada no acompanhamento das problemáticas relacionadas ao processo judicial eletrônico, onde integrei as comissões de processo judicial eletrônico do Comitê Gestor dos Tribunais Estaduais em Pernambuco, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, no âmbito do Conselho Federal da OAB, também representei aquele órgão junto ao Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Com essas atuações, conquistamos importantes avanços para a advocacia, como a regulamentação do processo eletrônico para acessibilidade aos idosos, assistência presencial aos idosos, acessibilidade para pessoas com deficiência, monitor da indisponibilidade do PJE em tempo real e outros avanços relevantes nesse sentido. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição da Comissão Eleitoral, da Comissão de Sabatina, para os questionamentos. Obrigado, candidato. Passo a palavra agora ao conselheiro Maurício Bezerra, que abordará a respeito do tema 2. Conselheiro, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, candidato. Fred Duarte. O tema que vamos tratar é um tema que, de certa maneira, é um dos que mais incomoda a advocacia pernambucana, o atendimento no TJPE. Né? Essas questões, já foi dito aqui, depois da pandemia, muito se utiliza a ferramenta digital, especialmente para atendimento de advogados, mas há muita dificuldade e há muito entrave a ser vencido. Não é? Então, eu trago aqui uma pergunta específica, candidato, e queria ouvir sua opinião. Como pensa? Na Câmara Regional de Caruaru, percebe-se a ausência sistemática dos desembargadores nos gabinetes. Os assessores, em sua maioria, trabalham em home office. Os que se fazem presentes nem sempre têm autorização para atender o advogado. Chefe de gabinete também quase sempre trabalha em home office, de modo que dificulta a atividade do advogado. Como será a dinâmica, caso Vossa Excelência seja o nomeado, eleito e depois nomeado, como será a dinâmica no vosso gabinete para que o advogado tenha livre acesso para despachar, impulsionar processos, entrega de memoriais, enfim, para exercer o mundo da advocacia?
Candidato, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Obrigado pela pergunta, doutor Maurício Bezerra. Eu acho que o que é importante é, primeiro, a presença em horário realmente integral dos desembargadores, no atendimento aos advogados e o amplo acesso. E esse amplo acesso se dá não só com a receptividade para atendimento presencial, mas principalmente quando estamos tratando de um tribunal que abrange uma grande região territorial, uma grande abrangência territorial, para que nós possamos, inclusive, disponibilizar meios de acesso para que o advogado escolha se quer ser atendido presencialmente ou remotamente. É muito cômodo para o advogado querer pegar um carro do interior para se deslocar, até seja Caruaru, seja Recife, para poder despachar com o desembargador. Mas se ele não quiser, eu acho que é plenamente factível a gente disponibilizar mais de um meio de atendimento ao advogado para que ele possa efetivamente despachar por telefone ou por meio de videoconferência, seja utilizando as salas dos advogados ou do seu escritório, para que o gabinete esteja verdadeiramente acessível. Então, me prontifico em meu futuro gabinete atender a advocacia por mais de um meio, garantindo o presencial e também meios alternativos para quebrar as distâncias e otimizar o tempo, inclusive, independentemente de agendamento prévio. Obviamente, se o advogado quiser se deslocar para um atendimento presencial, é importante que ele agende para evitar chegar num horário de sessão, no momento de uma ausência qualquer, mas não obrigatório. Se ele quiser, ele pode se deslocar e será atendido com facilidade em meu futuro gabinete. Obrigado. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, candidato. Candidato, o conselheiro Maurício abriu mão da sua réplica e eu passo a palavra para Vossa Excelência, caso deseje aproveitar seu tempo de réplica abordando sobre a mesma temática. Estou satisfeito, senhor presidente. Eu acho que a resposta já contempla essa matéria e me coloco à disposição para a próxima pergunta. Nós é que agradecemos em prol aí da agilidade da sabatina. Passo a palavra agora ao conselheiro Ricardo Marques para indagá-lo a respeito do tema 7, que é custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Conselheiro, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado. Obrigado pela palavra. Quero dizer que é uma honra estar arguindo aqui o candidato. E nos foi aqui sorteado esse tema, custas judiciais e acesso à justiça, e a gente percebe que os jurisdicionados, em geral, a advocacia em particular, se ressente do valor das custas que estão sendo praticadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Elas estão sendo consideradas altas para a realidade econômica da maioria das pessoas no Estado, e isso aí acaba tendo um impacto no próprio acesso ao judiciário, né? Porque, por vezes, as pessoas se veem com dificuldade de arcar com esses ônus financeiros, e muitas vezes até a gente tem até vivência prática com isso, de obter a concessão de uma justiça gratuita, porque a gente percebe isso, uma prevalência no tribunal de um certo rigor, talvez até excessivo, na avaliação dos critérios para a concessão da gratuidade judiciária. Então, uma vez chegando ao cargo de desembargador, vai ser um membro do Poder Judiciário, com decisões internas do seu gabinete e poder de influência no próprio judiciário local. Qual é a postura, qual é a ideia, qual é o entendimento que Vossa Excelência tem para manejar esse tema que, reconheçamos, não é um tema sensível, não é um tema fácil, porque envolve interesses, muitas vezes, díspares de ambas as classes, mas que, efetivamente, precisa ser enfrentado. Candidato, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Obrigado pela pergunta, doutor Ricardo. Eu gostaria de esclarecer que, nos termos do CPC, entendo que a gratuidade ela deve ser ampla e restrita naquelas condições previstas, fazendo valer a presunção de veracidade da declaração da pessoa física e somente excepcionalmente mediante requisitos próprios para que isso venha a ser eventualmente indeferido. No caso da pessoa jurídica, podendo haver questionamentos, mas sempre primando independentemente do valor. Lembrando que, com relação ao valor, a gente tem que avaliar que há estudos levantando, onde, salvo engano, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com relação aos custos, está acima da 10ª posição com relação ao ranking nacional de pesquisa de valor de custas, numa causa estipulada em torno de R$100 mil. Óbvio que, quando a gente está falando de teto, existem outros critérios que realmente nos levam à percepção da advocacia militante com relação a esse alto custo, principalmente
quando a gente tem custos sucessivos para a realização das diligências. Entendo eu, particularmente, que os valores deveriam estar contemplados já nas custas principais durante toda a tramitação do processo. Mas, com relação à gratuidade, vale lembrar que não apenas é possível a concessão efetiva da gratuidade, mas o parcelamento ou até a redução proporcional, desde que preenchidos os requisitos. Então, entendo que é possível ampliar o acesso à justiça e que isso nunca vai ser uma restrição, porque existe a possibilidade da concessão do benefício da justiça gratuita. Espero ter respondido, mas fico à disposição para um eventual réplica. Perfeito, presidente. Eu acho que atendeu a resposta e eu abro mão da minha réplica. Ok. E passo a palavra, devolvo a palavra para o candidato Frederico Duarte, para, se assim desejar, utilizar também o seu tempo de tréplica tratando a respeito da mesma temática. Eu renuncio e agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos em prol da agilidade da sabatina. Partimos agora para a pergunta do público que foi enviada com antecedência para a comissão eleitoral. A pergunta a ser indagada ao candidato Frederico Duarte é formulada pelo advogado Rafael Carneiro Leão, OAB-PE 20.841, a respeito do tema 6. Como postulante ao quinto, quais os principais problemas que o candidato enxerga para o exercício da advocacia no segundo grau e o que pretende fazer se integrante do TJPE? Como postulante ao quinto, quais os principais problemas que o candidato enxerga para o exercício da advocacia no segundo grau e o que pretende fazer se integrante do TJPE? A pergunta está aqui, caso Vossa Excelência deseje consultar. Vossa Excelência tem até 2 minutos para responder. Agradecendo a pergunta do Dr. Rafael Carneiro Leão, passo a resposta, senhor presidente. Entendo que a advocacia do segundo grau, o grande problema que nós enfrentamos hoje na atuação junto aos desembargadores é realmente o acesso. É conseguir encontrá-los, despachar as oportunidades de fazer a sustentação oral, a oportunidade de ser efetivamente ouvido durante a sustentação oral. A sustentação oral, ela não é uma formalidade apenas a ser cumprida por requisito legal. Ela realmente é uma oportunidade que nós temos de influenciar na convicção do julgador, do órgão julgador colegiado. Então, é neste sentido que entendo que devemos valorizar, ampliar o acesso do advogado ao Poder Judiciário e a interlocução para que possa realmente ter a oportunidade de interagir, sustentar suas razões e atuar desta forma. Acho, inclusive, que o papel do desembargador representante do quinto constitucional, ele está muito além da Câmara, do órgão jurisdicional onde ele atua, e sim de fazer valer a oportunidade que ele tem de integrar aquele tribunal para representar efetivamente os interesses da advocacia junto aos demais pares, junto à administração da justiça não só, mas também do Poder Judiciário como um todo. E é nesse sentido que me proponho a representar a advocacia e conto com o voto daqueles que nos assistem, dos nossos colegas, que serão, por mim, representados junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Obrigado, candidato. Devolvo-lhe a palavra agora para suas considerações finais, o que deverá ocorrer em até 1 minuto. Advogado e advogada pernambucana, agradeço a oportunidade de estar aqui, de conhecê-los, de apresentar as minhas propostas. Espero bem representá-los no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo a oportunidade de atuar, assim como venho atuando há 15 anos no sistema OAB, representando a advocacia, os anseios. Quem sente as dificuldades da advocacia sabe valorizar os honorários advocatícios sucumbenciais, o atendimento à advocacia, a luta por melhorias contínuas, visando melhorar o ambiente de trabalho e da prestação jurisdicional como um todo. No dia 18, vote 17, vote Fred Duarte, o Fred do PJE, da dica do Fred, o Fred do Alvarez. Conto com seu apoio e com seu voto no dia 17, dia 18. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, candidato. Muito obrigado pela sua contribuição. Vossa Excelência está livre, pode se retirar, se assim desejar. Se quiser também, pode ficar conosco aqui na plateia.